queria iniciar hoje com a primeira das parábolas do reino, que é a parábola do semeador. É uma parábola bastante conhecida, e a gente corre o risco de, quando estuda um texto bem conhecido, né, de achar que é simples, que já ouviu tanto, que já sabe o que significa, e a gente às vezes perde a beleza daquilo que o texto se propõe a nos ensinar. Eu quero que, no início já, que fique claro que as parábolas, elas são um tipo de estilo literário comum na antiguidade. Se você gosta de história, assim como eu, você vai ver que, normalmente, os grandes textos da antiguidade, eles sempre usam esses elementos das parábolas para contar uma história. E as parábolas, elas, de forma bem simples e direta, elas funcionam da seguinte forma: elas, para ensinar uma verdade, elas tomam 2, 3 elementos para comparar, para evidenciar aquilo que ela se propõe a ensinar. Esse é um artifício literário muito comum nesse sentido na antiguidade. E o Senhor Jesus, ele utilizou esse estilo literário, chamado parábolas, muito no seu ensino. Nós temos mais ou menos, irmãos, 46 parábolas proferidas pelo Senhor Jesus. 46. São muitas parábolas. Umas maiores, outras, uma grande, como nós vamos ver aqui, outras menores, às vezes um único versículo é uma parábola, né? E o Senhor Jesus utilizou essa abordagem de ensino muito no seu período de instrução aos seus apóstolos. Como a temática da nossa série é as parábolas do reino, nós vamos nos concentrar em Mateus capítulo 13. Esse capítulo é reconhecidamente tratado por muitos estudiosos, comentadores, como o capítulo que contém as parábolas do reino. Porque eles dão a essas parábolas contidas no capítulo 13 de Mateus o nome de parábolas do reino, simplesmente pelo fato de que, nesse capítulo, nessas parábolas, nós somos apresentados ao rei, nós somos apresentados à mensagem do reino, nós somos apresentados ao reino de Deus e nós somos apresentados aos deveres que cabem aos súditos desse reino cumprirem. Por isso, os comentadores, muito acertadamente, chamam as parábolas que estão no capítulo 13 de Mateus de as parábolas do reino. Eu convido você, então, a abrir e deixar a Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Essa mesma parábola, ela é contada também em Marcos, capítulo 4, verso 1 a 9, e em Lucas, capítulo 8, verso 4 a 8. Eles contam, Marcos e Lucas, eles contam essa parábola de forma mais resumida, porque a perspectiva que eles vão lançar sobre as especificações de cada um dos seus evangelhos, não, segundo a inspiração do Espírito Santo e a direção que eles tiveram para escrever, não havia tanta necessidade de fazer esse trabalho que Mateus faz ao descrever de forma mais clara essas parábolas. Então, por isso que, orando e pedindo direção a Deus, eu resolvi trazer para os irmãos essas parábolas, onde nós temos aí a descrição de quem é o rei, quem é o reino, né, como é esse reino, quais são os deveres que os súditos devem fazer, né, dentro desse reino. Então, eu confesso que é muito desafiador, mas também muito prazeroso, e que Deus nos ajude a aprender, a desenvolver e a querer, como súditos do reino de Deus, a querermos viver de acordo com o que o nosso rei tem determinado.
Então, para início, vamos começar com a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 23, certo? Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, pedir que Deus torne o nosso coração uma boa terra, para que a semente da sua palavra possa produzir o fruto que Ele deseja. Senhor, nós somos a Tua igreja, somos o Teu povo, e aqui nos achegamos como famintos diante do banquete que é a Tua palavra, e pedimos que o Senhor nos alimente nessa noite, que o nosso coração seja enchido pela Tua palavra, que a Tua palavra, que é boa semente, possa de fato produzir os frutos que o Senhor quer, a começar na minha vida e na vida da Tua santa igreja. Repreende o mal, nos guarda em Teu nome, e que o Senhor me ajude, para que eu seja fiel ao Senhor e claro no ensino, pois sou incapaz e preciso do Senhor. Que o Senhor me ajude e fale ao coração da Tua santa igreja, de modo que nós possamos sair daqui diferente do modo que entramos. Essa é a nossa oração que fazemos,
em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, antes de entrarmos propriamente na explicação dessa passagem tão maravilhosa, é importante ainda destacar um ponto sobre as parábolas. A parábola, como eu já falei no início, ela compara dois elementos para explicar uma verdade. Então, nesse sentido, os comentaristas eles nos alertam para um perigo. Nós não podemos e não devemos, de forma alguma, achar que eu posso dizer o que a parábola está dizendo, o que cada parte da parábola significa. Não, não posso. A explicação da parábola está na própria parábola, de sorte que eu não posso, de forma alguma, inventar elementos para explicar a parábola, certo? E às vezes, eu tenho visto alguns sermões, o camarada pega a parábola e pega cada elemento e vai criando umas explicações mirabolantes que você vai lendo assim, vai dizer, mas eu nunca vi isso. E de fato, você nunca viu porque nunca está no texto, né? Isso aí foi coisa da cabeça do cara que inventou esse negócio que ele está querendo dizer. A própria explicação da parábola se encontra nela mesma. Então, é esse sentido que eu quero apontar e aprender com os irmãos aqui. Não vou sair do que a própria parábola ensina, que já é por si só suficiente. Dito isso, capítulo 12 de Mateus, o Senhor Jesus ele vinha discutindo com os fariseus e os saduceus sobre várias questões. Jesus tinha curado algumas pessoas, tinha expulsado os demônios, os fariseus ficaram com inveja dele, começaram a dizer, o senhor expulsa os demônios porque o senhor está com um demônio. E aí Jesus está discutindo com esses homens, capítulo 12 de Mateus vai dizer isso. Os caras acusam Jesus de não guardar o sábado, acusam Jesus de expulsar demônio pelo poder do demônio, e olha para Jesus e diz que ele não é o Cristo, né? Aí você vê como Deus é paciente, né não? Jesus é Deus, poderia olhar para esses caras e dizer o quê? Morre. Pronto, morria, acabou-se. Mas não, ele é paciente e escuta o que esses homens estão dizendo. E aí, é justamente nesse meio aí de discussão, de disputa, que Jesus ele começa a contar as parábolas do reino. Então, nesse sentido, quando Jesus ele vai proferir as parábolas do reino, o contexto que ele está proferindo, ele está ali diante dos discípulos dele, que querem aprender sobre o reino de Deus, quem é o rei, qual é a mensagem do reino, quais são os deveres dos súditos desse reino, e do outro lado está os caras que estão gritando, babando, querendo matar Jesus. Então, imagine você, professor, né, numa sala de aula deste jeito. De um lado você tem alunos que querem aprender, que querem ouvir o que você tem para ensinar, e do outro lado você tem uma turma que quer lhe matar, né? É quase a realidade hoje. Mas assim, você tem essas duas perspectivas, certo? Então Jesus, ao proferir as parábolas do reino, ele tem que lidar com esses dois públicos, os seus discípulos e aqueles que o odeiam e querem tirar a sua vida. Dito isso, ele começa a contar essa primeira parábola, que para nós é conhecida como a parábola do semeador. Essa parábola, meus irmãos, ela nos ensina que existem 4 tipos de solos e 4 atitudes que cada um desses solos representa e que nos instrui no sentido de tomar ou não as mesmas atitudes. Então, a gente vai examinar cada uma dessas partes, para entendermos a beleza, o poder e o que significa essa parábola para os discípulos e para nós também como discípulos do Senhor Jesus. Então vamos lá. Eu quero falar verso 1 a 9 e verso 19. Nos fala sobre o primeiro solo e as suas atitudes. Aqui claramente a gente tem aqui, verso 1 a 4, Jesus ele tá na sua região ali, ele vai para beira-mar, provavelmente para ter mais espaço para poder ensinar, as multidões apertam ele, né? E aí ele se assenta ali e começa a ensinar. Os fariseus e saduceus vêm com eles também ali naquele meio, não podemos nos esquecer disso.
E aí ele passa a ensinar todo mundo por meio de parábolas. Nessa parábola, verso 3, vai dizer que o Senhor, ele apresenta o quê? Primeiro ele apresenta um semeador, que a parábola não diz quem é, provavelmente é qualquer um que ensina, certo? Então tem um semeador, tem uma semente, que claramente aqui é descrita como a palavra de Deus, trazida pelo semeador, e você tem 4 tipos de solos, verso 4 a 9 vai dizer isso. O semeador é qualquer pessoa que leva a palavra, no caso aqui, provavelmente Jesus está se referindo a ele mesmo, porque ele está proferindo a parábola. A semente é a palavra de Deus, sem sombra de dúvidas. Marcos 4,14 e Lucas 8,11 testificam isso ao contar a mesma parábola. Ok, até aí o entendimento é claro e assertivo. E nesse mesmo contexto, o verso 4, ele vai falar sobre esse tipo de solo aí, que é, na verdade, ele vai dizer que o semeador, ele lança a semente, né, e ao semear, essa semente cai à beira do caminho, e vindo as aves do céu, a comem. Aqui é um detalhe interessante, porque primeiro, caminho não é solo para plantar. Caminho não é solo para plantar. Caminho é um lugar de passagem. É um lugar inadequado para se plantar algo. Mas o semeador foi lá e jogou a semente, intencional ou não, a gente não tem aqui elementos para dizer isso, mas o ponto é que a semente caiu lá. E essa semente que caiu, ela foi atacada por aves. As aves foram lá e comeram a semente. O verso 19, ele vai explicar o verso 4, porque o verso 19 vai dizer que aqueles quem é esse solo, né, do meio do caminho? É todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Aqui você tem a designação muito clara. Ora, parece que a atitude desse primeiro solo, ou seja, desse primeiro tipo de pessoa, ela foi boa. O cara ouviu a mensagem. Só que essa mensagem não foi plantada num solo que estava adequado. Ela ficou no meio do caminho. E nesse caminho, pelo fato do solo não ter sido preparado, as aves do céu foram lá e pegaram a semente. Essa ave é claramente descrita aqui como um maligno, ou seja, o diabo. Isso nos ensina, já de início, que não basta apenas ouvir a palavra, que é uma atitude boa ouvir a palavra, mas não basta somente ouvir a palavra, porque se você ouvir a palavra e não entender, e não compreender essa palavra, o que acontece? O diabo, que é um inimigo nosso, ele tira essa palavra do coração para que você não chegue ao entendimento dela. Então, nesse sentido, meus irmãos, esse primeiro tipo de solo são aquelas pessoas que até têm prazer em ouvir, né? Muito adequadamente, né? A gente viu aqui o texto da leitura que nós fizemos hoje com o irmão Alex. Você vai ver que o Herodes, ele até gostava de ouvir, e ouvia João Batista com atenção, mas aquela palavra era arrancada do coração dele, porque não havia entendimento. E aqui, novamente, a imagem é dos fariseus, que ao ouvirem a parábola, ao ouvirem os ensinamentos de Jesus, não estavam compreendendo o que ele estava dizendo. Daí a importância, meus irmãos, de que não adianta você frequentar uma igreja, ouvir palavras, músicas, mas se você não entende isso, não traz isso para dentro da sua mente, dentro do seu entendimento, dentro do seu coração, é necessário dar um passo a mais, é necessário ter uma atitude a mais, além de ouvir, porque o solo
esse solo à beira do caminho, que a semente que é boa, que é a palavra de Deus, foi lançada, mas que ela não se enraizou, ela não chegou nem a se enraizar, ela foi jogada no solo e as aves foram lá e arrancaram e tomaram. Ou seja, se não há entendimento da palavra de Deus, não se preocupe, Satanás vai arranjar um jeito de tirar aquilo que foi semeado no seu coração. Eu não posso dar spoiler, né, mas quinta-feira, né, para vocês se interessarem em virem, né? Mas, por exemplo, nós vamos ver isso muito claramente. O diabo, a pessoa acha que o diabo está, né, 3 horas da manhã batendo panela lá na cozinha, né? O cara acha que o diabo está lá com um garfo, né, vermelho, esperando você atrás da porta. Não, meu irmão. O diabo está muito mais interessado em que você não compreenda a palavra de Deus. O diabo está muito mais interessado que você troque a palavra de Deus por sentimentos e emoções. O diabo está muito mais interessado em tomar a sua mente do que ficar de 3 horas da manhã com um garfo esperando você na cozinha. Entende? Mas a mente, normalmente, das pessoas, cria essa imagem de que o diabo é um bicho que está lá no... Ele está muito mais preocupado em distorcer a palavra de Deus no meio do seu coração, arrancar a palavra de Deus no meio do seu coração. Por isso que quando nós somos desafiados a ler a palavra de Deus todos os dias, você pode, olha, às vezes você passa, irmãos, vamos ser sinceros, você passa o dia inteiro sem fazer nada, está tudo em paz na sua casa, tudo em paz. Você pega na Bíblia, o cachorro grita, o menino joga a pedra na cabeça do outro, a telha quebra, o gás vaza, o cano estoura. Isso é o quê, meu irmão? Aí você não diz, está repreendido em nome de Jesus, isso é o Satanás. Não, você diz, oh meu Deus, aí você para e vai lá. Meus irmãos, o diabo está muito mais interessado que você não escute a palavra de Deus do que qualquer outra coisa. A parábola diz que ele foi lá e arrancou aquilo que foi semeado do coração. Porque se ele arranca a palavra do coração, no nosso coração não irá florescer os valores do reino. Mas o segundo tipo de solo, está aí verso 5, verso 6 e a explicação verso 20 e 21. O segundo tipo de solo é o solo rochoso, com pouca terra. A semente que ali cai, ela cresce rápido, mas versos 5 e 6 nos diz que ela morre, porque não tem raiz. Não existe raiz. Os irmãos sabem aqui que a planta, ela precisa de água, ela precisa de sol, e ela precisa do solo, para onde ela vai puxar ali os nutrientes necessários para que ela cresça. Se a terra ali, ela tem pouca profundidade, ele vai ter pouco nutriente para puxar ali, né? Para se nutrir. Aqui, você tem um tipo de pessoa também, do mesmo jeito que você tem o primeiro solo. Aqui, o Senhor Jesus está descrevendo o segundo tipo de pessoa. Verso 20 e 21 vai dizer que essas pessoas são aqueles que têm a atitude também de ouvir a palavra. E é interessante. Verso 20 e 21 diz da seguinte forma: o que foi semeado em solo rochoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, esse segundo solo, que representa o segundo tipo de pessoa, é aquela pessoa que você fala, o cara vem para o culto, ou participa de algum evento, e você tem lá um pregador que lança semente, e o cara se anima, rapaz, isso é a verdade mesmo, é de Deus, aleluia, eu quero isso para a minha vida, coisa boa, que maravilha, e o cara vai lá, recebe essa palavra, e sai feliz, olha, ele disse que eu vou prosperar, eu sou feio, mas vou arranjar um casamento, eu estou pobre, mas vou ficar rico, eu vou prosperar, eu vou sair voando aqui, glória a Deus, e ele se anima e se empolga, mas aí
quando ele é pressionado por causa dos valores da palavra, qual é a atitude dele? Ele acaba abandonando. E por que ele abandona? Porque ele não tem raiz firmada no reino de Deus, mas sim nos benefícios oriundos da palavra. É aquele cara que vem para a igreja não por causa da necessidade que ele tem de Cristo, mas pelo que Cristo pode oferecer a ele. E aí, quando ele é apertado pelo mundo e pelo diabo, ele faz o quê? Pula fora. Bom, não era bem isso que eu queria. Não basta, meus irmãos, ouvir com alegria e entusiasmo. É necessário, é preciso estar enraizado em Cristo, para que você possa suportar o calor da perseguição. Sem Cristo, você não tem como resistir ao dia mau, ao diabo, ao mundo, à cultura que tenta nos pressionar a sair de Cristo. Por isso que Colossenses 2, 6 e 7 vai dizer que é necessário nós estarmos enraizados em Cristo, alicerçados nele, para que nós possamos suportar as adversidades. Eu lembro de uma vez que teve um evento, aí me colocaram como discipulador. Eu disse, rapaz, não vou não quero ir não. Eu era jovem, acho que eu namorava com Débora, não lembro. Você que coloca, bota Eduardo aí, Eduardo. Eu disse, não quero ir não vou para esse cretano. Não, vá, vai ser um show. Eu disse, eu não quero ir não. Aí meu pastor olhou para mim e fez, homem, vá, eu estou mandando. Eu disse, pastor, tá bom, olha, só em obediência ao senhor eu vou, mas não quero ir não. Eu disse, mas eu vou, beleza. Aí fui para o show, um monte de jovem, pulando, jogaram os meninos para cima e eu lá, né? Aí, o camarada lá, aí tem uma hora lá que o cara foi pregar o evangelho. Olha, se você está triste, quer ser feliz, venha para Jesus. Está precisando de cura, Jesus cura. Olha, Jesus quer mudar a sua vida para melhor. Né? Jesus quer mudar a sua vida, e eu lá embaixo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí beleza, se converteu 30. O povo, amém, aleluia, foi uma bênção. Aí disseram, Eduardo, você vai discipular fulano. Disse, amém. Peguei o telefone dele. Daqui a 2 dias eu ligo para você, viu, meu jovem? Disse, tá bom. Aí passou 2 dias, liguei para o menino, né? Disse, meu filho, tudo bem, Eduardo, tal. Vamos sentar lá em casa para conversar? Bora. Eu trabalhava numa gráfica, aí ele foi lá em casa, na gráfica onde eu trabalhava. Aí eu separei um tempo lá e dei uma Bíblia para ele e tal. Aí, eu todo empolgado, né? Bom demais, vitória, não sei o que lá. Tá bom. Aí eu disse, você entendeu o que o camarada pregou? Aí ele disse, entendi que eu, né, agora sou filho de Deus, né, Jesus me salvou, vitória, não sei o que lá. Tá bom. E eu na minha mente, né, deixa eu não entendeu nada. Disse, tá bom, Jesus me ajude. Aí eu, você tem namorada? Aí ele fez, tenho. Sou coisa boa. Aí eu disse, você tem relacionamento íntimo com ela? Eu disse, tenho. Disse, pronto, não vai ter mais. Oxe, por quê? Eu disse, não, você pode, se você casar. Não, mas eu sou novo. Eu disse, pronto, o nome disso é adultério. Se você estiver fazendo isso fora do casamento, é adultério. Então, não pode mais. Ele disse, oxe, mas o pregador não disse para mim, não. Eu sei, né? Mas, assim, que ele só contou um pedaço do evangelho, eu estou terminando de contar o resto. E aí ele fez, rapaz, quer dizer que eu não posso? Mas eu disse, não, a não ser que você case. Você vai casar? Eu disse, não posso, eu sou jovem, sou novo, ainda tenho que curtir a vida. Então não pode não. Vixe, assim fica difícil, né? É só o começo, né, cara? Ainda tem outras coisas. E aí, para encurtar a história aqui, ele ficou, acho que uns 3 meses ainda, eu fiquei acompanhando ele 3 meses, até que ele olhou para mim e disse assim, rapaz, eu acho que esse negócio não é para mim. Eu entendi errado essa mensagem, eu tenho que deixar muita coisa para seguir esse tal de Jesus, e eu não estou afim de deixar isso não. Aí eu olhei para ele, também fui muito sincero, né?
Eu disse, olha, mas no dia que você quiser eu estou aqui. Você sabe onde é que é a minha casa, sabe onde eu trabalho. No dia que você quiser caminhar com Cristo de verdade, você pode bater na minha porta aqui que eu vou lhe acompanhar. Mas eu não posso mudar a palavra só para lhe agradar, não. Ou você muda a cada dia, ou você não entendeu a mensagem. E ele foi embora e nunca mais voltou. Esse é o solo rochoso. Ele se empolga, mas quando ele é pressionado pelo calor da cultura, do mundo, ou pelo diabo, ele abre mão, porque não tem a sua raiz em Cristo. Terceiro solo, verso 7 e verso 22. É o solo que está cheio de espinho, né? E o detalhe é que meu pai era agricultor e tal, então assim, eu nunca, o que minha mãe planta no quintal dela, pega, né? Eu sou horrível, eu não planto nada, né? Às vezes minha mãe me chamava para ajudar ela lá, eu era horrível, danei a enxada no dedo, eu não sou um exemplo para isso não. Mas minha mãe tem essa capacidade, meu pai também tinha, meus irmãos também trabalharam com isso. Mas uma coisa eu sei, né? Pela lógica e pela observação simples, vendo meus irmãos e meu pai, que o solo ele precisa estar arado de forma adequada, limpo, o solo precisa estar adubado para que você lance a semente e ela produza. O solo aqui está cheio de espinhos, ou seja, não é também um solo adequado para a plantação do mesmo jeito que foi o primeiro solo, onde a semente caiu à beira do caminho. Só que esse solo aqui, o problema é que os espinhos vão sufocar a palavra. E aí, o verso 22 explica esse verso 7. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui é muito interessante, porque a ideia que Jesus está trazendo para os seus discípulos, confrontando os fariseus e os saduceus que também estavam ali presentes, é o seguinte: que você tem também a mesma atitude do primeiro e do segundo solo aqui, que é o quê? Ouvir a palavra. E eles ouvem a palavra, só que ao ouvir essa palavra, o coração deles fica dividido. Essa palavra grega aqui, que é traduzida por preocupações do mundo, né? Preocupações do mundo, a palavra ela tem uma raiz que significa dividir. Então, a ideia aqui é tipo assim: qual é esse solo aqui cheio de espinhos? É aquela pessoa que ouve a palavra, vem para a igreja, mas fica dividido entre ele e o mundo. Vou revelar a minha idade aqui, né? Não sei se os irmãos se lembram, mas há muitos anos atrás, tinha uma piada que era assim: olha, o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Já ouviram essa piadinha? Bom, os mais jovens não ouviram, então é porque eu sou velho. Então, é isso. Mas é esse tipo de pessoa. É o cara que quer estar na igreja e no mundo. É o cara que quer ser amado por Deus e amado pela cultura. É o que eu estava discutindo, conversando aqui com os irmãos aqui do louvor, né? Sobre o caso que nós temos presenciado no nosso meio, né? O professor universitário, pós-doutorado, né? Em filosofia da arte, inteligentíssimo, um homem brilhante, chamado Tassos Licurgo, e aí está sendo perseguido, por quê? Porque escreve pouco? Não, porque tem publicações internacionais, publicações em periódicos de universidade classe A1 da CAPES, né? Todo mundo que publica no A1, ele publica normalmente, tem publicações em inglês e tudo mais. O homem é um gênio, o professor Tassos, né? E está sendo perseguido por quê? Porque pensa contrário ao que os alunos e o que a universidade se propõe a ensinar. Só por causa disso. Ele fala contrário ao que a cultura manda ele falar. Por causa disso,
Estão até pedindo agora a exoneração do cargo dele, né? Por causa é muito engraçado isso, né? Fala de liberdade, de diversidade, mas não tem nada disso. O solo que tem espinhos é justamente o coração que se propõe a ser agradável a Deus e ao mundo, a ser agradável a Deus e à cultura. Não tem como. Paulo já nos diz em Tessalonicenses, se você viver piedosamente, você irá sofrer perseguição, ponto final. Se você se propõe a ser discípulo de Cristo, você vai sofrer perseguição. Não existe um meio termo nesse sentido. O solo aqui, por que a palavra é sufocada? Porque o coração está dividido. O Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus 6,24, por exemplo, você não pode servir a Deus e as riquezas. Por que você não pode servir a Deus e as riquezas? Porque servir significa adorar. E se você adora quem você serve. Então, se você serve a Deus e as riquezas, a cultura ou ao mundo, você está dividido. E o texto diz, aqui na parábola, que você irá sufocar a palavra, que, portanto, você vai matar a palavra no seu coração. O último solo, o quarto e último solo, verso 9, aí verso 10 a 17, depois o verso 23, é o solo que é uma boa terra. O verso 8 vai dizer, e por que esse solo é uma boa terra? O verso 8 está dizendo, porque ele frutifica. A grande diferença entre os solos é a frutificação. E aí, você tem verso 10 a 17, você tem aí o Senhor Jesus, por isso que de certa forma, eu não gosto muito do Jesus de filme, porque o Jesus é meio besta, né? Aquela cara de paisagem, os cabas falam dele assim, e ele, né, tá mais para um místico hindu do que o Senhor Jesus, né? Porque, se você leu direitinho, Jesus aqui gostava de uma briga, viu, meu amigo? Lembre do que eu falei, de um lado estavam os discípulos, e do outro lado estava quem? Os fariseus e saduceus. Jesus aqui estava falando, descrevendo o coração dos homens ao ouvirem a palavra, certo? E aí, eu acho que os fariseus disseram o seguinte, né? Jesus falando para os discípulos, aí os fariseus disseram assim, acho que ele esqueceu da gente, né? Esqueceu da gente. Aí, verso 10 a 17, porque se você ler a parábola, você acha que isso aqui não tem nada a ver, né? Mas o que tem a ver o verso 10 até o verso 17? Não tem nada a ver com a parábola, né? Jesus está contando a parábola, para a parábola no meio, aí começa a falar para os discípulos, quem vai ouvir, quem não vai, por que ele está ensinando e está explicando para os discípulos, por que ele não está explicando aos outros. Você só não entende isso aqui se você não entender o contexto da briga que Jesus começa lá no capítulo 12, contra os fariseus e saduceus. Porque esses doutores da lei se achavam que conheciam a palavra, que se submetiam a ela, que eram homens piedosos. Aí Jesus se volta para eles e diz assim, olha, vocês não estão entendendo, porque vocês estão nesses solos aqui, em que o diabo tirou a palavra do coração de vocês, em que o coração de vocês, a palavra não cresce, porque o coração de vocês é duro como uma pedra, e a palavra, ela não frutifica, porque o coração de vocês sufoca a palavra com a cultura que vocês querem agradar a todo mundo. Aí tu entende, verso 10 a 17. Ah, rapaz, então ele está batendo nos fariseus e saduceus. É o que Jesus está fazendo aqui. Então, ele volta para os discípulos, verso 18 a 23, que é a explicação da parábola, depois de ter advertido e admoestado esses fariseus. E ele vai dizer que qual é a atitude esperada de um solo, ou seja, de um coração, de um discípulo, de um súdito do reino, ao ouvir a palavra do Senhor. Verso 23, mas o que foi semeado em boa terra,
é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A grande diferença está nas atitudes que o coração tem diante da palavra. O coração do súdito do reino, ele ouve, ele compreende e ele frutifica. Ouvir, compreender e frutificar. Ouvir, compreender e obedecer. Essa é a grande diferença entre aqueles que são súditos do reino de Deus e aqueles que não são. Olha, eu não ia dizer não, porque já está um tempo aqui, mas eu vou dizer porque eu ouvi o cara dizendo, eu ouvi uma pregação, eu não tive coragem de ouvir toda não, eu ouvi acho que 15 minutos, quando ele começou a falar isso, eu desliguei a televisão. O cara estava dizendo que isso aqui se tratava de dinheiro, meu amigo. Se você depositar, Jesus vai fazer você prosperar a 100, a 60 e a 30 por um, aleluia, o povo, Eu disse, meu Deus, não tem nada a ver com a palavra, e o povo comemorando. Isso aqui não é dinheiro não, tá, gente? Tem nada a ver com dinheiro. Isso aqui, se você prestou atenção, a 100, a 60 e a 30. É uma ordem o quê? Decrescente. Aqui os comentadores estão dizendo o seguinte, é que aquele que é discípulo, que é súdito do reino, que ouve a palavra, que traz ela para o coração, que essa palavra, ela floresce, ela frutifica, ele vai ter tempo que ele vai dar 100% de frutos. Tem tempo que ele vai ter dificuldade, ele vai dar só 60. E tem tempo que ele vai estar muito triste, muito mal, e ele só vai dar 30. Mas qual é a ênfase aqui? É que ele é constante. Seja muito ou seja pouco, tem fruto. Pode ser muito, pode ser um por mês, mas ele tem que frutificar. Que fruto é esse, pastor? É jaca? Não, meu filho. É mudança de vida. Os fariseus não frutificavam, mas os discípulos, os servos, os súditos do reino deveriam frutificar. A vida do cristão, portanto, o solo, a boa terra que produz a 100, a 60 e a 30 por um, é aquela terra que sempre, continuamente, ele vai produzir, ele vai mudar, ele vai se santificar, ele vai crescer, ele vai progredir. Um crente de verdade, ele não pode ser uma pessoa estagnada na fé. O crente 3S, né? Salvo, sentado e satisfeito. Aleluia. Né? Fui salvo por Jesus, estou sentado, podem me servir, igreja. Não. Isso aí talvez seja a maior prova que você não é crente. Provavelmente você é o segundo solo, se você pensa assim. Mas o crente de verdade, o súdito do reino de Deus, é aquele que, seja pouco ou seja muito, ele vai produzir frutos. Eu mentia muito, hoje eu estou mentindo menos. E quero deixar de mentir para a glória de Deus. Eu sou um cara invejoso. Eu estou lutando contra isso. Eu quero mudar, eu quero ser generoso ao invés de ser invejoso. Eu era ladrão, eu parei de roubar. Agora eu quero trabalhar para ajudar a quem precisa. Então, ou seja, a vida do crente é um constante progresso, é um constante florescimento. Você é súdito do reino? Mostre-me os seus frutos. Aí você demonstrará a qual reino você pertence e a qual solo é o seu coração. Eu quero encerrar com algumas observações. Primeiro, que você possa refletir no seu coração qual solo você é. Qual solo você é? Você é aquele que a palavra cai e não dá nem tempo, que o diabo vai lá e tira ela do seu coração. Você é aquele que a palavra cai, você se anima pelaquilo que a palavra pode lhe dar, mas aí as perseguições, as lutas, você vai lá e mata a palavra. Ou você é aquele que a palavra até floresce e cresce, mas aí
A cultura, o mundo, as preocupações, o dinheiro, vão lá e sufocam a palavra. Ou você é aquele que a palavra cai, germina, e que você está lá todo dia querendo progredir. Qual solo é o seu coração? Em segundo lugar, entenda que ouvir a palavra de Deus é um privilégio e que deve ser enxergada por qualquer discípulo do reino, qualquer súdito do reino como um privilégio, nunca como um peso. Então, ouvir a palavra é um privilégio e não um peso. Se ela é um peso, repense em seu coração qual solo ele é. Terceiro lugar, nossa vida deve ser de um constante progresso no sentido de ouvir, compreender e obedecer ao Senhor. O discípulo, ele nunca para de progredir. Tem vezes que ele está lá, no hype. Ouve e obedece e vai lá e caminha com Jesus. E tem vezes que ele vai estar mal, vai estar ruim, brigou com o irmão, brigou com a irmã, brigou no trabalho, deu um mau testemunho, aí ele fica mal, aí vai lá e pede perdão e começa de novo, mas você sempre está progredindo, você sempre está lutando com você mesmo. Esse é o discípulo. Por isso que eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade quando eu chego com o irmão assim, irmão, como é que você está? Estou na bênção, meu irmão, estou na paz. Mas amém, aleluia. Aí no outro final de semana, meu irmão, como é que você está? Voando no Espírito, estou na paz. Amém, irmão. Aí no terceiro domingo, 15 dias depois, irmão, como é que o irmão está? No poder do Espírito, voando. Aí eu já fico assim, eu digo, rapaz, esse irmão não passa por luta, não? Esse irmão não tem nada para mudar na vida dele, não? Já que ele já chegou no nível de Jesus, que irmão nunca muda nada, é tudo bênção, das duas uma, ou ele está mentindo, ou ele, eu não sei. Então, normalmente, a vida do cristão, a vida do súdito do reino de Deus é uma constante luta. E em último lugar, se você está aqui e está ouvindo essa palavra, e Deus está semeando essa palavra no seu coração, e você ainda não se arrependeu dos seus pecados e depositou sua fé em Jesus, eu lhe convido a tomar essa decisão de se arrepender dos seus pecados e depositar sua fé em Cristo Jesus. Você pode, no final do culto, me procurar e dizer assim, pastor, eu entendi a mensagem foi plantada no meu coração e eu quero hoje declarar que eu quero me arrepender dos meus pecados e quero fazer parte do reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando.